Eu só queria silêncio. A lagoa, as borboletas, o vento tocando meu rosto. Era a primeira vez no sítio dele, do seu Geraldo. Eu nem percebi quando ele chegou por trás. Quando me virei, ele já estava perto demais, sorrindo, falando como se já tivesse decidido tudo. Segurou minha mão e eu fui, sem entender, sem reagir. E foi ali, naquele caminho, que tudo começou a mudar. Olá, eu sou Juliana, tenho 19 anos e minha vida tomou um rumo que eu nunca imaginei. Tudo começou no dia em que fui conhecer o sítio do seu Geraldo. Ele tem 60 anos, mora perto do sítio dos meus pais e parecia ser só mais uma visita comum, mas não foi. Aquele dia mudou tudo dentro de mim de um jeito que até hoje eu tento entender. Eu estava na beira da lagoa, distraída com as borboletas dançando no ar, o reflexo da água me acalmando, quando senti uma presença atrás de mim. Foi rápido. Quando me virei, ele já estava ali, perto demais. Sorriu como se já me conhecesse há anos e começou a falar comigo com uma segurança que me deixou sem reação. Ele não perguntou muito, só foi conduzindo a conversa como se já soubesse exatamente o que dizer. Disse que aquele lugar ficava mais bonito com alguém como eu ali, que eu tinha um jeito diferente. Eu tentei responder, mas algo na forma dele me deixava presa, como se eu estivesse sendo puxada por uma corrente invisível. Sem perceber, eu já estava andando ao lado dele. Ele segurou minha mão com firmeza e simplesmente começou a me levar pelo caminho de terra que levava até a casa dele. Eu pensei em soltar, pensei em parar, mas não consegui. Era como se, de alguma forma estranha, eu tivesse aceitado continuar. A casa ficava um pouco afastada, cercada por árvores e um silêncio que parecia observar tudo. Ele me chamou para sentar na varanda. Eu aceitei, sentei ali, tentando entender por que ainda estava seguindo tudo aquilo sem questionar. Ele entrou por um instante e voltou com um copo de suco. Ele me entregou o copo e ficou me olhando, analisando cada detalhe, como se estivesse me estudando. Então começou a falar. Disse que eu não era como as outras meninas da minha família, que eu tinha algo diferente, algo que chamava atenção. Aquilo me deixou desconfortável, mas ao mesmo tempo curiosa. Ele continuou. Disse que já fazia tempo que pensava em ter uma companhia, alguém com a minha energia, meu jeito. E então, olhando diretamente nos meus olhos, falou que aquele momento parecia a realização de um desejo antigo. Foi nessa hora que um arrepio passou pelo meu corpo, porque, no fundo, eu senti que aquilo estava só começando. Eu tentei levar aquilo como conversa, como algo simples, mas o jeito que ele me olhava não parecia comum, era calmo demais, seguro demais, como se ele já soubesse até minhas respostas antes de eu dizer qualquer coisa. E aquilo começou a me inquietar por dentro, mesmo eu tentando manter a calma ali, sentada naquela varanda. Ele puxou uma cadeira e sentou mais perto. Perto do suficiente para eu sentir a presença dele de um jeito estranho. Não era invasivo de forma direta, mas era como se ocupasse todo o espaço ao meu redor. Ele continuava falando, devagar, dizendo que observava as pessoas há muito tempo e que raramente se enganava. Eu sorri sem jeito. Tentei mudar de assunto, olhar para o lago ao longe, para qualquer coisa que me tirasse daquela sensação. Mas ele trouxe minha atenção de volta com facilidade. Disse meu nome de um jeito firme, como se quisesse que eu permanecesse ali naquele momento, sem fugir nem por um segundo. Foi quando ele comentou sobre o caminho que fizemos até a casa. Disse que percebeu que eu não resisti, que eu simplesmente fui. Aquilo me travou por dentro, porque era verdade. Eu podia ter parado, podia ter dito algo, mas não fiz. E ouvir aquilo saindo da boca dele me fez sentir exposta. Ele se inclinou um pouco mais, apoiando os braços nas pernas, olhando direto para mim. Disse que algumas pessoas têm um tipo de presença, algo que atrai, mas também algo que aceita ser guiado. Eu não sabia o que responder. Meu coração começou a bater mais forte, sem motivo claro, só uma sensação crescendo. O silêncio entre a gente ficou pesado. Eu segurei o copo com mais força, tentando me distrair com algo simples. Mas ele quebrou o silêncio com uma frase baixa.
dizendo que aquele dia não era por acaso, que de alguma forma aquilo já estava desenhado antes mesmo de eu chegar ali. Naquele momento, um vento leve passou pela varanda e eu senti um arrepio diferente. Olhei em volta, tudo parecia igual, tranquilo, mas dentro de mim já não estava mais, porque, mesmo sem entender totalmente, eu percebi que estava entrando em algo que não sabia como sair. Eu senti que já não adiantava tentar voltar atrás. Quando ele pegou minha mão de novo, dessa vez com mais calma, eu não resisti. Ele me guiou até dentro da casa, até o quarto. Tudo parecia silencioso demais, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. E mesmo com o coração acelerado, eu fui, porque no fundo eu já sabia o que estava acontecendo. Ele foi gentil, de um jeito que me confundia ainda mais. Suas mãos firmes, mas cuidadosas, me fizeram perder qualquer tentativa de controle. E foi ali que eu entendi. Ele estava no controle desde o começo, não pela força, mas pelo jeito, pela presença. E eu simplesmente deixei de lutar contra aquilo. Quando ele me envolveu pela cintura e se aproximou, eu senti meu corpo reagir antes mesmo da minha mente entender. Ele me deu um selinho simples, mas cheio de intenção, e aquilo de alguma forma quebrou o último bloqueio dentro de mim. Sentamos na beira da cama, próximos demais, respirando o mesmo ar carregado de tensão. Eu percebi que ele também estava nervoso. As mãos, antes seguras, agora revelavam um leve tremor. O coração dele batia forte. Dava para sentir. Aquilo me surpreendeu. Não era só controle. Havia ansiedade ali também. E aos poucos, aquele nervosismo foi se transformando em calma, como se ele estivesse se encontrando naquele momento. Quando nos deitamos, eu ainda tinha dúvidas. Achei que não iria me sentir bem com tudo aquilo, que talvez fosse um erro. Mas algo mudou. O jeito como ele me tratava, a forma como cada gesto parecia pensado, me fez relaxar de um jeito inesperado. Eu me permiti sentir, sem tentar entender. Foi intenso, confuso, mas ao mesmo tempo, real. Eu deixei acontecer. Cada momento parecia me puxar mais fundo naquela experiência que eu nunca imaginei viver. E contra tudo que eu pensei no começo, eu gostei. Aquilo me marcou de uma forma que eu não consegui mais ignorar. Depois daquele dia, nada voltou a ser como antes. Entre nós criou-se algo silencioso, repetido em outros dias, em outros momentos. E quando a ausência apertava, eu mesma voltava, sem convite, sem explicação, só repetindo aquilo que começou naquela tarde. E essa é a minha história, minha confissão, algo que eu vivi, senti e nunca mais esqueci. Pode parecer estranho, inesperado, mas foi real para mim. E hoje, contar isso é como reviver cada detalhe. Obrigada por me ouvir até aqui.